Bom dia a todos. Muito obrigado por terem aceitado aqui o nosso convite de prestigiar esse webinar hoje. Meu nome é Francisco Bastos e eu vou ser o anfitrião desta sessão aqui com vocês. Como a gente sabe, a inteligência artificial está transformando indústrias, transformando processos em todo o mundo, e é claro que a ITSM, TI, não é uma exceção para isso. Então, o que você pode esperar desse encontro aqui com a gente hoje, nessa manhã? Nós vamos, neste webinar, compartilhar aqui alguns conceitos-chave de AI, de inteligência artificial, também de ITSM. Vamos explorar como que a AI já está transformando o ITSM, o suporte a clientes nesse momento, e vamos falar também de futuro, tendências do mercado, possibilidades. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena, que vai ser um tempo muito bem empregado aí para você. Então, aqui para a gente se conhecer um pouquinho melhor, né? Quem que são os palestrantes, né? Falando um pouquinho de mim, mais uma vez, sou o Francisco Bastos, eu entrei na Icor em 2017 e desde o meu primeiro dia aqui eu tenho trabalhado com soluções de Atlassian, de produtos da Atlassian. Trabalhei como responsável ali pela operação do Brasil, depois pela operação global, e desde 2021 atuo como diretor de delivery responsável por serviços cloud, por desenvolvimento de aplicações, estratégia de produtos digitais, sustentação, suporte e, claro, também todos os serviços e soluções relacionados ao mundo Atlassian. E aqui junto comigo hoje está o Lucas Oliveira, que é gerente de serviços na Icora, Business Advisor em ITSM e é, sem dúvida, um expert em ferramentas Atlassian já há uns bons anos. Lucas, muito obrigado por se juntar aí a nós hoje. Muito obrigado, Francisco. Vai ser um prazer compartilhar essa sessão com você. Olá, pessoal, bom dia. Falando um pouquinho sobre minha jornada aqui na Icor, que já são de ao todo 6 anos. Esses papéis, essas funções me permitem, além de olhar com muito carinho para os processos de ITSM, no que tange em ferramentas e processos em si, eu lidero também um time de incríveis consultores aqui na Icor. Eu os encorajo e convido a participar efetivamente e ativamente desse webinar, nos enviando questões. Ao final teremos uma etapa de Q&A, as perguntas e respostas. Responderemos ao máximo que pudermos aqui nesta sessão. Obrigado. Muito obrigado, Lucas. Então, só reforçando, só clicar aí no botãozinho de Q&A no Zoom mesmo, pode lançar a sua pergunta. E vai ser um prazer para mim, Lucas, apresentar esse webinar aí junto contigo, né? Antes de nós começarmos, eu queria fazer uma breve introdução, um slide só, da Icor para vocês. Talvez vocês sejam novos aqui nos nossos webinars, talvez seja o seu primeiro. Então, a Icor é uma parceira de serviços de consultoria e tecnologia voltada para inovação digital e transformação de negócios. Esse é o nosso foco. Então, a gente combina uma experiência global, a gente atende vários países, diversas indústrias, vários segmentos com tecnologia de ponta. A gente combina essa experiência que nós temos de várias localidades e indústrias com tecnologia de ponta para ajudar empresas como a sua a transformar os seus modelos de negócio. Nós temos escritórios no Brasil, em São Paulo e Porto Alegre, também no México, também em Nova York, e talvez alguns de vocês saibam, com muito orgulho, nós fomos reconhecidos esse ano pelo GPTW, pelo Great Place to Work, como a melhor multinacional média para se trabalhar no Brasil. Isso mostra o tanto que nós cuidamos das nossas pessoas, nos preocupamos com isso, né? E da lista das 100 maiores da Exame, 44 empresas das 100 já são clientes da Icor. Muitos de vocês estão aqui hoje conosco, nos prestigiando, então mais uma vez, muito obrigado. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso tema, né? Não sei se vocês reconhecem essa imagem, mas é de uma série chamada The Bear. E é uma série de um chefe de um restaurante muito famoso, o melhor do mundo, que ele acaba assumindo um novo desafio. Mas não é o ponto aqui falar da série, né? Eu queria que vocês pensassem num restaurante. Vamos fazer aqui uma metáfora, uma comparação com um restaurante. Então imagine o departamento de TI da sua organização com uma cozinha movimentada, todo mundo correndo, todo mundo para um lado para o outro, em um restaurante incrível, nota 10.
Daí você tem uma equipe de chefes especializados, que nesse contexto seriam os seus profissionais de TI, os seus especialistas, trabalhando ali com muito zelo, com muita atenção, com muito cuidado para preparar e servir pratos deliciosos, que seriam os seus serviços de TI, né? O menu seria o seu catálogo de serviços de TI para clientes famintos e também bem exigentes, que são os clientes da sua organização. Daí você já sabe, né? Tem toda aquela pressão para manter alta qualidade, serviço impecável, consistência, eficiência na cozinha, assim como eu tenho certeza que acontece nos serviços de TI da sua organização. Mas se eu te dissesse que você pode ter ali um sous-chefe secreto. O sous-chefe é o segundo, é um segundo chefe que responde para o chefe principal numa cozinha de um restaurante. Então esse sous-chefe aqui seria um assistente de inteligência artificial trabalhando silenciosamente, quietinho ao lado dos seus chefes, ajudando-os, né, a criar ali pratos deliciosos com mais agilidade, mais velocidade, menos erros, sabores excelentes, experimentação, novas texturas, trazendo inovação, trazendo tendências. Seria bem legal, né? E hoje a gente vai explorar como que a inteligência artificial pode ser esse sous-chefe na sua operação de TI. Realmente realçando ali os sabores dos seus serviços, encantando os seus clientes e a sua organização. O objetivo final que a gente tem é fazer com que esse departamento de TI, o seu departamento de TI, funcione tão bem, tão redondo, quanto um restaurante ali estrelado Michelin. Então, para a gente refletir um pouquinho, queria que vocês pensassem nessa frase. Essa frase é de um cientista da computação chamado Andrew Ng. Ele é professor em Stanford, ele liderou o time do Google Brain, né, o time de inteligência artificial do Google, foi Chief Scientist Officer do Baidu, enfim, ele é um dos co-founders do Coursera, é fundador da Deep Learning.ai, enfim, ele é uma sumidade, uma autoridade em Machine Learning e inteligência artificial. Eu tive contato com essa declaração, conta de julho desse ano, alguma coisa assim, e me impactou muito, então por isso eu trouxe aqui para vocês. A primeira dica que eu dou, até antes da gente ver a frase, é que tem um curso gratuito conduzido por ele, por Andrew Ng, e chama-se AI for Everyone, AI para todos. A nossa equipe vai enviar aqui o link do curso no chat para vocês, né? Esse curso já tem mais de 1 milhão de pessoas que se inscreveram, né, ao redor do globo, é um primeiro passo muito bacana aí para começar a entender esse novo mundo da inteligência artificial. Mas voltando à frase aqui, o Eng ele disse o seguinte: é difícil pensar em uma grande indústria que não será transformada pela inteligência artificial. Isso inclui saúde, educação, transporte, varejo, comunicação e agricultura. Então significa, essa primeira parte aí da declaração, que tudo que nós conhecemos vai ser transformado. Tudo que nós conhecemos vai mudar. Então todas as indústrias vão ser diferentes em alguns anos, talvez em alguns meses, o que, obviamente, mais uma vez, inclui TI e a ITSM. Mas você já sabe disso, né? Por isso que você está aqui hoje. A parte que eu queria destacar, na verdade, é a segunda parte aqui dessa declaração, desse statement, né? Ele fala que há caminhos surpreendentemente claros para a AI. Eu vou falar às vezes AI, IA, inteligência artificial, é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Há caminhos surpreendentemente claros para a inteligência artificial fazer uma grande diferença em todas essas indústrias. Ele não está falando aqui que caminhos terão que ser desbravados, ele fala que já existem esses caminhos. E nós podemos aproveitar a IA em nossas organizações nesse momento. As ferramentas já estão disponíveis, a tecnologia está madura o suficiente e, claro, segue evoluindo, muita coisa ainda vai acontecer. A gente viu aí, acho que anteontem, o anúncio do novo modelo LLM lá, tipo um GPT, né, do Elon Musk, acho que é Grok, não me lembro. Então, cada hora surge um lançamento novo, uma nova tecnologia, uma nova funcionalidade. Como nós vamos falar sobre AI dentro de ITSM, eu queria convidar vocês a aprofundar, ou na verdade, recapitular alguns conceitos chaves
de ITSM e AI, para que a gente possa nivelar aqui o nosso conhecimento, né? Então, falando primeiro aqui de ITSM, ITSM significa IT Service Management, que seria algo como gestão ou gerenciamento de serviços de TI, de tecnologia da informação. Assumo que a maioria de vocês já sabe disso. Só que às vezes nós nos esquecemos que o ITSM é muito maior do que, por exemplo, lidar com incidentes, lidar com chamados do seu Service Desk. Não que isso seja pouco, que não seja importante, é o coração, né, do ITSM, mas existe mais. E neste diagrama a gente pode ver algumas dimensões, as principais dimensões, não são todas, é maior do que o que vocês estão vendo aqui. Então, falando de gerenciamento de incidentes e gerenciamento de solicitações, mais uma vez, são ali o coração do ITSM, a parte ali do Service Desk, de lidar com incidentes, solicitações de serviços, consultas, dúvidas e por aí vai. O gerenciamento de problemas trata de identificar e abordar as causas raízes de incidentes recorrentes para evitar que eles repitam no futuro. E para fazer isso, você precisa ter uma boa gestão do conhecimento, tem aí também. E aí eu queria até fazer uma provocação. Quem é que acha que a sua gestão de conhecimento, a gestão de conhecimento da sua organização é incrível? É o estado da arte, ou está muito boa? Se você quiser escrever no chat aí, vai ser legal ver a tua experiência. Mas eu acredito que muitos gostariam de ter algo bem melhor do que tem. Essa dimensão de gestão do conhecimento envolve capturar, organizar e disponibilizar conhecimento relacionado a TI, a gente está falando de ITSM, para a equipe de suporte. A equipe de suporte tenha a condição ali de ter acesso a esse conhecimento. Um spoiler, os LLMs, Large Language Models, podem transformar a sua experiência, a experiência da sua organização e dos seus clientes na gestão do conhecimento. Eu vou compartilhar aqui um caso real com vocês, interno, que nós fizemos dentro da Icor. Gestão de mudanças envolve controlar as alterações no ambiente de TI para minimizar interrupções, para mitigar riscos. E por último, dentro desse diagrama, a gestão de ativos envolve, o nome é bem autoexplicativo, né? A gestão e o monitoramento, rastreamento dos ativos de TI da sua organização, que inclui hardware, software, licenças e outros. Mais uma vez, são dimensões-chave, mas o ITSM é maior do que esse flywheel, esse diagrama aqui. Também tem gestão de fornecedores, gestão de configuração, gestão de liberação e vários outros. Se a gente falar especificamente do ITIL 4, ele é composto de 5 elementos principais, que são cadeia de valor do serviço, práticas de gestão, governança, princípios orientadores e melhoria contínua, e dentro desses elementos principais existe todo um desdobramento. Então a ideia até aqui foi só dar uma breve recapitulada do que é a ITSM. Agora vamos para uma parte, que talvez seja até mais legal, que é a inteligência artificial de fato, né? Que é um tema mais novo para muitos de nós. O tema de inteligência artificial já tem algumas décadas, né? Mas isso está crescendo de uma forma, se popularizando de uma forma sem precedentes nesse último ano, né? Tanto que o dicionário Collins lá elegeu AI, né? O diminutivo aí, a sigla, como a palavra do ano em 2023. Então isso cresceu muito de proporção esse ano com a AI generativa. Então a ideia aqui é trazer alguns conceitos e a gente pode pensar na inteligência artificial, como a gente vê aqui nessa imagem, como um guarda-chuva. Então é um conceito bem vasto, com vários outros conceitos complexos debaixo dele. Eu coloquei nessas terminologias que vão ser importantes aqui para este webinar. Então vale a pena prestar atenção, vou tentar simplificar bem alguns conceitos complexos. Se inteligência artificial é algo bem novo para você, acho que vai valer a pena dar uma olhada nisso aqui. Eu não vou falar na ordem que você está vendo, mas alguns conceitos. Por exemplo, o LLM que eu já mencionei, que são Large Language Model, seria uma tradução livre, modelos de linguagem grande. Então, é um tipo de modelo treinado numa quantidade muito grande de dados textuais, Big Data, para entender e gerar linguagem natural. Quando a gente fala de linguagem natural, já entra o conceito do NLP, que é o Natural Language Processing, que é a capacidade de computadores entenderem, interpretarem e produzirem, gerarem
linguagem humana de maneira natural, ou seja, como eu estou falando com vocês, como o humano fala. Quando a gente ouve falar de linguagem natural, é isso, é falar como um ser humano fala naturalmente. Por exemplo, você não precisa de escrever ali uma linha de comando em Python para falar com o ChatGPT, para demandar algo, né? Ele vai entender a linguagem natural porque ele tem essa capacidade de processamento, tem NLP. Voltando aos LLMs, aos Large Language Models, esses modelos conseguem realizar tarefas como tradução automática, resumo de texto, né, sumarização, respostas a perguntas e até mesmo geração de texto novo com base em um prompt fornecido. Prompt é uma linha de comando, né, só que com linguagem natural, como o ChatGPT faz e com certeza você já usou e usa bastante. Então, a gente poderia dizer que os LLMs seriam como assistentes de linguagem super avançados. Então, eles são como os sous-chefes dedicados ali a nos ajudar com linguagem, com fala, com texto, né? A gente vê aqui também o machine learning. Machine learning, numa tradução livre, seria aprendizado de máquina. A gente pode definir machine learning, essa é a definição até do MIT, que é bem pioneiro em várias das aplicações de machine learning, né? Então, segundo o MIT, machine learning seria uma disciplina que tenta projetar, entender e usar programas de computador, software, que aprendem com dados com o propósito de três coisas: modelagem, previsão ou controle. Ficou muito complicado? A gente pode entender de um jeito bem mais simples que machine learning, ou aprendizado de máquina, é que nem ensinar um computador a aprender a partir de exemplos. E falando de negócios, existem duas principais maneiras de usar machine learning nos negócios. A primeira é chamada em inglês de sensing. Seria algo como sensoriamento ou detecção. Então, sensing significa perceber, detectar grandes quantidades de dados a partir de sensores. Sensores físicos, IoT, um sensor que você tem, né, no seu carro ou em alguma coisa, e aprender a reconhecer o que está presente. Então isso funciona muito bem com imagens, é especialmente útil com imagens, visão computacional, mas também pode ser usado para perceber coisas como sons, vibrações e assim por diante, coisas físicas, né, elementos mais físicos. O reconhecimento facial, por exemplo, eu pegar aqui o meu celular, meu iPhone, e ele destravar, desbloquear com o meu rosto, é o Apple Face ID, envolve sensing. Carros autônomos como um Tesla são exemplos de sensing. Não é tão chique quanto um Tesla, mas eu tenho uma Tracker e o modelo mais novo, 2024, já tem, ela estaciona sozinha. Então ela faz baliza, estaciona 90 graus, é só apertar um botão. Então ela já tem essa funcionalidade que está dentro dessa dimensão, né? Inteligência artificial, machine learning e sensing, tá certo? Uma pausa aqui pensando no nosso contexto de ITSM. Você consegue imaginar alguma aplicação de sensing dentro do seu ITSM, dentro da sua operação de TI? Talvez um usuário, um cliente, enviando uma foto do seu hardware e ele capturando o ativo, identificando o problema, uma captura de tela do seu problema e o algoritmo já resolvendo ali automaticamente. Dá para a gente pensar num monte de coisa, né? As possibilidades aqui elas são infinitas. E a segunda maneira de usar machine learning nos negócios é para prever coisas. É chamada de predicting, previsão. Programas então podem usar Big Data, né, que são grandes quantidades de dado de qualquer tipo, para prever o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, programas baseados em Big Data podem ajudar a prever fraudes financeiras, isso acontece o tempo todo, ou prever doenças com base em sintomas e exames. Ou talvez, um caso bem mais próximo de nós aqui, a Netflix. Ela pode prever qual filme você provavelmente gostaria de assistir com base nos filmes que você já assistiu e já gostou. E se a sua previsão ela tá meio esquisita na Netflix, provavelmente é porque tem cada um membro da família com um gosto diferente, né? Um vendo John Wick, a outra Peppa Pig, o outro Razão e Sensibilidade, vai dar um nó no machine learning, né? Por isso que é bom ter ali os perfis separados para ela funcionar melhor e nos beneficiar. Mas agora vamos pensar em ITSM. Como que machine learning poderia te ajudar a talvez
prever algo valioso, a gente está falando de predicting, né? De previsão, a prever algo valioso no seu ambiente de TI. Talvez, por exemplo, quando algum tipo de incidente tende a acontecer com mais frequência, antecipar em que épocas do ano, em que ambientes dentro da sua organização grandes falhas provavelmente ocorrerão, prever problemas sem que sequer o chamado seja aberto. Você consegue imaginar em alguma aplicação assim? Novamente, as possibilidades são inúmeras, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. O Lucas também vai falar um pouquinho sobre isso aqui na frente. Agora vamos falar sobre AI generativa, inclusive é o tema aqui, né, desse webinar, o aspecto mais comentado, mais hypado da AI nesse ano, nesse momento, né? Então, por que AI generativa? É um tipo de... Por que esse nome, né? Porque ela pode criar, pode gerar, né? Essa é a diferença. Ela não só analisa o que existe, ela pode gerar novos dados, novos conteúdos, como texto, imagens, músicas, né? Eu sou, por exemplo, bem fã dos Beatles, né? E semana passada foi lançada uma música nova dos Beatles com base em uma fita cassete do John Lennon, que foi recriada a voz dele. Então, isso é possível com inteligência artificial. Por isso que ela é generativa, né? Porque ela pode gerar algo novo. E ela usa padrões que aprendem a partir de informações que já estão ali. Então, exemplos, não precisa nem falar, ChatGPT, o DALL-E, Midjourney, Google Bard, são todos exemplos de AI generativa. Agora vamos falar de Deep Learning. O que é Deep Learning, né? Se a gente for traduzir aqui ao pé da letra, seria algo como aprendizado profundo. Então a gente já viu Machine Learning, aprendizado de máquina, agora aprendizado profundo. Tem relação os dois? Tem. O Deep Learning é um subconjunto de Machine Learning. Então você tem aqui inteligência artificial, tem Machine Learning e tem Deep Learning como um subconjunto mais avançado de Machine Learning, porque ele utiliza múltiplas camadas de redes neurais profundas para aprender. Daqui a pouco eu explico um pouquinho o que é isso. Sem o Deep Learning, pensando no quanto que isso é importante, nós não teríamos algumas aplicações típicas de AI, como reconhecimento de imagens, como NLP, né, processamento de linguagem natural. Então a diferença entre o aprendizado de máquina convencional, que é o Machine Learning, e o aprendizado profundo, que é o Deep Learning, é exatamente no número de camadas, né, no número de redes neurais profundas. Com mais camadas, essa inteligência artificial pode aprender tarefas mais complexas, pode lidar com quantidades de dados maiores, pode lidar com dados não estruturados. Sem Deep Learning não haveria o ChatGPT. Então ela vai conseguir reconhecer padrões sem que necessariamente um humano ensine ou mostre esses padrões para a inteligência artificial. E no topo aqui do nosso guarda-chuva de AI está a área ali de Data and Analytics. Eu estava até esse ano no AWS Summit, provavelmente muitos de vocês estavam ali em São Paulo, né? E a keynote speaker, acho que é a Francesca, né? Da Amazon, da AWS, ela falou uma frase que me marcou ali: seus dados são o seu diferencial. E de fato, sem prestar atenção a dados dentro da sua organização, você com certeza não vai obter o melhor resultado possível com a AI nas tecnologias que a gente tem hoje. Então é muito importante te observar também Data and Analytics, se a gente quer usar bem a inteligência artificial. Agora que nós já somos praticamente experts, né, nesse tema de AI, vamos para uma pergunta crucial aqui. Por quê? Por que a gente tem que se preocupar com esse tema? Por que a gente está falando aqui sobre desbloquear o potencial do ITSM com AI generativo? Por que a gente só não relaxa no nosso restaurante, que já tem chefes excelentes? Para que se preocupar com esse sous-chefe, né, com esse assistente de AI ali, empoderando os chefes? A resposta, a gente está falando de dados aqui, então a resposta ela tem que ser baseada em fatos e dados, concordam? Então vamos ver aqui alguns dados que são muito relevantes sobre a indústria. São dados bem recentes, bem atuais e bem significativos. Aqui, pessoal, estamos falando sobre o uso de AI no suporte ao cliente. Tá? Se você observar, esse dado é de junho desse ano. Aqui você pode ver que apenas 38% dos líderes de suporte já investiram em tecnologias de AI como o GPT. É um número até significativo.
Mas o ponto interessante é que 2/3 desses líderes planejam fazer isso até 2024. A gente já está em novembro, é um ano e pouquinho, né? Então, daqui para o final do ano que vem, a adoção ela vai quase dobrar, talvez até passe disso. A maior parte das empresas, né, elas estão investindo muito pesado em inteligência artificial. E aquelas que decidirem não fazer isso é um fato, vão ficar para trás. Uma frase bacana que eu vi esses dias no artigo da Harvard Business Review é a seguinte, né? A AI não irá substituir os seres humanos, mas os seres humanos que utilizam AI irão substituir aqueles que não usam. Pode ter algum elemento de polêmica, pode gerar uma discussão, mas se a gente for pensar, imagina que tem uma pessoa que tem ferramentas poderosíssimas, ela tem que fazer um trabalho manual usando essas ferramentas. E tem uma pessoa que decide fazer esse mesmo trabalho com a própria mão e com uma faquinha, né? Quem que vai conseguir desempenhar bem se essas pessoas tiverem competências parecidas, né? Então a resposta é muito simples. Então AI é um conjunto de tecnologias, de ferramentas que vão nos servir e nos diferenciar. Mais dados aqui desse slide, né? Dos líderes de suporte que já estão usando AI em suas operações, 60% perceberam respostas mais rápidas, 45% respostas mais consistentes, ou seja, com mais qualidade, melhores, 42% tiveram economia em treinamentos, 66% perceberam melhoras nos SLAs, né? Nos SLAs e nos KPIs. E além disso, 71% dos líderes de suporte acreditam que a inteligência artificial vai ter um impacto positivo na experiência do cliente. Cliente mais satisfeito, NPS melhor, CSAT melhor, menos churn e por aí vai. Outra fonte aqui bem interessante, né? Eu gosto bastante dessa informação, ela veio de um documento chamado The CEO's Roadmap on Generative AI, né? A jornada do CEO na AI generativa, que foi publicado em março desse ano pelo Boston Consulting Group. E muita gente fala, às vezes eu escuto isso, que não, agora está acontecendo agora, quem não fizer algo em 2023 está no passado. Será mesmo? Olha que interessante aqui. De acordo com o Boston Consulting Group, o crescimento esperado apenas para a AI generativa em bilhões de dólares até 2027 é de 66% ano a ano. 66% ano após ano. Algumas indústrias, aqui fala de BFSI, por exemplo, que é Banking, Financial Services and Insurance, bancos, serviços financeiros e seguros, vão crescer 75% ano após ano e a área da saúde 85%, quase dobrando ano após ano, né? Isso no final dá um crescimento exponencial, assim, uma coisa composto, né? Absurdo. Então isso é realmente enorme. Então tem uma jornada para ser feita. É claro que a gente tem que começar agora, não vamos esperar, né? Mas tem uma jornada bem grande que vai acontecer aí, está acontecendo diante dos nossos olhos. Um outro dado bem interessante, a Forrester, ela afirma que em até 2 anos, grandes indústrias, aqui está falando de serviços financeiros, saúde, varejo, por aí vai, vão investir em 3 linhas, né? AI generativa, que é o tema aqui desse webinar, assistentes de trabalho autônomos, né? O Autonomous Workplace Assistants, e AI conversacional, falar com Natural Language Processing. Então, um exemplo, né, de como todas as indústrias, aquela frase do Andrew Ng que a gente viu no começo, todas as indústrias vão colocar muita energia, muito dinheiro, muito foco nisso aí. Pessoal, não sei se eu vou denunciar a minha idade aqui, não sei quem conhece, quem gosta, mas o primeiro álbum do The Cranberries, né, que a gente fala Cranberries, né, no Brasil, o tema, eu gostei muito, isso é de 93, mas eu não sou tão velho assim, não, eu era bem pequeno nessa época. Mas o tema do álbum ficou na minha cabeça aqui quando eu estava pensando nesse webinar, Everybody else is doing it, so why can't we? Né? Que significa, todo mundo está fazendo, por que a gente não pode? Né? Por que nós não podemos? E é uma forma legal da gente pensar, né? Todo mundo tá inovando com inteligência artificial, não são só as big techs, né? Todo mundo pode usá-la, ficou mais acessível do que nunca, né? Às vezes é até difícil um pouco pensar em como que a gente pode aplicar, mas eu e o Lucas aqui vamos mostrar para vocês que não é.
que é bem mais. Não é que a tecnologia é simples, né? Mas a adoção da tecnologia ela nunca esteve tão simples. Por fim, aqui falando de mercado, esse dado aqui é um dado também que eu gosto muito. Essas são as prioridades de treinamento das empresas pesquisadas pelo Fórum Econômico Mundial num relatório anual que chama The Future of Jobs, o futuro dos empregos. Então esse saiu em 2023. O nosso time também vai mandar o relatório completo aí se você quiser dar uma olhada, ele é gratuito, está disponível online. Mas o que eu queria destacar aqui desse relatório, pessoal, é que de todas as empresas pesquisadas, isso é global, essas são as prioridades de investimento em treinamento. Em primeiro lugar, pensamento analítico. Em primeiro lugar, as empresas vão investir em pensamento analítico. Em segundo lugar, pensamento criativo, ou seja, esses dois primeiros pontos nos lembram que ser humano nunca foi tão importante, né? As nossas habilidades cognitivas e criativas que nos tornam, que fazem com que nós sejamos realmente diferentes, vão ser cada vez mais importantes, são importantes e vão continuar sendo, né? Mas eu queria destacar aqui o terceiro ponto que me chamou muita atenção, né? Eu peguei esse relatório, estava estudando e esse terceiro ponto me fez pensar bastante. Em terceiro lugar está AI e Big Data, como a terceira prioridade de investimentos por todas as empresas pesquisadas, que são, sei lá, centenas. E é uma prioridade para 42% das empresas que foram consideradas. Por que isso deve chamar atenção? Porque no relatório de 2022, AI e Big Data estava na 15ª posição. Subiu 12 posições no ranking em comparação com o relatório do ano anterior. Então isso subiu, isso escalou de importância na mente, na agenda dos executivos de uma forma sem precedentes nesse ano. Então tem uma outra mensagem aqui, né, que é paralela a essa, concomitante com essa. As principais empresas em todo o mundo estão investindo agora em AI para os seus funcionários. Então, em breve, a inteligência artificial vai ser um conhecimento comum, né? Como a gente fala, vai ser carne de vaca. Assim como usar a internet e usar o Excel. Não estou falando de dominar machine learning, de criar algoritmo, né? Mas estou falando de usar, de conhecer os fundamentos, de usar a inteligência artificial como um assistente, como um copilot, como seu sous-chefe. Isso vai ficar cada vez mais popular, né? Saber disso, pessoal, deve nos inspirar, né? Não nos assustar, deve nos inspirar a começar a explorar as possibilidades de inteligência artificial em nossas operações de TI o quanto antes, o mais rápido possível. Então é um momento perfeito para a gente começar, para a gente explorar, errar, aprender no processo, pivotar, ganhar experiência, né? Agora eu tenho uma pergunta que eu queria a ajuda de vocês. Tem aqui um QR Code, né? Leia aí com seu celular, esse QR Code que vocês estão vendo na tela. Se você não conseguir ler, entra nesse site, que é o www.menti.com, usem esse código aí, 52697973. E a pergunta que eu queria que vocês respondessem é essa aí que está, né, aparecendo no slide, na tela, né? Como que você já combinou inteligência artificial com a ITSM na sua organização? Ah, Francisco, eu não fiz nada ainda. Escreva o que você gostaria de fazer, né? Como que você acha que você poderia, se você não fez nada ainda, como que você poderia aplicar AI e a ITSM? Por exemplo, eu gostaria de ter um copilot ali para minha equipe de suporte, eu gostaria de responder dúvidas dos usuários automaticamente, eu gostaria de automatizar meu asset management, turbinar minha gestão de problemas, analisando incidentes, gerar relatórios. Coloque aí, pense, não se preocupe com tecnologia, tá? Ah, eu queria usar LLM, Deep Learning, GPT, não se preocupa com isso. Pense nos problemas de negócios que você gostaria de resolver com a inteligência artificial. Eu queria a tua ajuda, Lucas, agora. Não sei se a gente está recebendo alguma resposta, se você puder compartilhar aí algumas das coisas que estão chegando. Vamos dar uns 2 minutinhos aí pro pessoal. Claro, já temos até algumas aqui. O pessoal está Legal. dizendo que já utilizou a IA para combinar a leitura de relatórios para conciliar insights para alta gestão, na prevenção de incidentes para operação. Tem o pessoal dizendo que gostaria de automatizar indicadores, preenchendo alguns campos de formulários, incrementar a observabilidade para algumas práticas. Também tem algumas pessoas dizendo que já utilizaram para a criação de base de conhecimento, utilizando o próprio chat GPT para incrementar sua base de conhecimento.
pessoas usando IA generativa para análise de arquivos, como PDFs e construção de produtos. Temos aqui também pessoas analisando seus incidentes, qual que é a tendência de abertura de incidentes, usando o próprio Jira Service Management também. Que bacana, hein? Dúvidas Tem de muita coisa, processos hein? internos. Temos algumas, o pessoal está Beleza, enviando pessoal. bastante coisa. E isso nos anima muito, né? Porque ver que vocês estão explorando essas possibilidades, já estão trabalhando nisso, ou estão com desejo, só reforça, né, essa questão do potencial da inteligência artificial na sua operação de TI. Muito legal. Obrigado, Lucas. Agora vamos, e a todo mundo, né, pela colaboração. Agora vamos para uma parte mais divertida aqui, talvez, né? Vamos mostrar uma aplicação real de inteligência artificial. Nesse caso, a gente usou um LLM. Nós construímos aqui na Ecor o nosso próprio copiloto, né, de atendimento ao cliente. Então, quando toda essa discussão de AI generativa se intensificou no começo desse ano, a gente começou a se perguntar bastante, se tornou uma pauta, né, bem estratégica de como que a gente poderia aproveitar no nosso negócio. O suporte ao cliente é uma parte importante da nossa empresa, do nosso business, né? Então a gente montou uma equipe para pensar em como que nós poderíamos aprimorar a nossa experiência com o cliente usando inteligência artificial. E eu vou mostrar o resultado disso para vocês, né? Então a nossa ideia foi otimizar a eficiência na busca de respostas para consultas de clientes, para aberturas de chamados. A gente queria reduzir o esforço humano por chamado e melhorar ali a resposta, fornecendo respostas mais consistentes, com mais agilidade para os nossos clientes, melhorar SLA, tempo de resposta, tempo de solução. E um desafio inicial que a gente tinha é que nós temos dezenas de clientes diferentes, né, com ambientes, configurações, desafios diversos. Não é tipo boné, né, que é one size fits all, um número, um tamanho único vai servir para todos. Então a solução ela precisava abarcar toda essa diversidade de contextos. E por último, otimizar o custo de atendimento e nossa estrutura de suporte ao cliente nos ajudaria a escalar sem necessariamente ter mais pessoas, melhorando ali nossa eficiência de custos para os nossos clientes, que beneficia todo mundo, é uma vantagem competitiva, nos ajuda a cuidar ainda melhor das nossas pessoas. Então, após pensar nisso, nós definimos um objetivo, que é esse aqui: reduzir o tempo médio por chamado, enquanto aprimoramos a experiência de nossos clientes. Aquilo que eu falei para vocês, começar com um problema de negócio, depois pensar na tecnologia. Eu imagino que vocês gostariam de ver, né, isso funcionando, então a gente preparou um vídeo para vocês, é 40 segundinhos só, com o resultado final. A Icor tem conectado inteligência artificial aos seus processos, para otimizar e transformar. Nossa equipe de suporte Atlassian conta com uma ferramenta que utiliza a tecnologia GPT-4 para nos auxiliar na construção de arquiteturas, resolução de problemas e incidentes, além de gestão do conhecimento. O Copilot tem otimizado o atendimento da equipe de suporte Core, provendo respostas assertivas baseadas em documentos do fabricante, artigos e o conhecimento por nós documentado em nossas bases de conhecimento. Muito legal. Então esse Copilot, hoje ele está disponível para todos os analistas de suporte de uma área, né, específica da Ecor. E o bacana é que ele considera apenas informações oficiais. Ele não vai utilizar todos os dados disponíveis na internet para uma resposta como o ChatGPT, mas apenas fontes que nós definimos como confiáveis. A gente pode confiar nas respostas, garantir que elas vão ser baseadas em fontes válidas, fontes atualizadas. E claro, um especialista da Ecor sempre vai validar, ajustar as respostas, dar aquela temperada, né? Mas o copiloto ele vai ser, e tem sido já, fundamental para acelerar os nossos serviços, para melhorar, aprimorar realmente a experiência dos nossos clientes com o nosso suporte. Então o nome já diz, né? Um copiloto. O copiloto não vai substituir o motorista, pensa ali no Rally dos Sertões, né? O copiloto ele é super importante ali na jornada, mas o piloto ele vai continuar dirigindo, né? Mas com certeza é literalmente uma mão na roda. O que nós alcançamos até agora com esse nosso sous-chefe, né? Esse nosso piloto? Tem alguns benefícios aí que você pode ver, vou falar rapidinho aqui. Então, o tempo médio de resolução de chamados, estou falando do esforço mesmo, né? Caiu em 42%.
e foi 28% no nível 1 e 52% no nível 2, ou seja, ele é mais efetivo ainda para demandas complexas que precisam de pessoas com mais conhecimento, o que libera essas pessoas para atividades mais nobres, mais core, em capacitação, uma série de outras, melhoria de processos, etc. Né? Autonomia ali do time de analistas, né? Então você depende menos de outras pessoas para buscar soluções, então acaba que mesmo a pessoa mais júnior, ela fica mais independente, mais autônoma. Ampliação do conhecimento anteriormente concentrado em alguns colegas, imagina que você quer fazer uma coisa mais complexa, né? Sei lá, a criação de um script, você precisa, às vezes se você não tem esse conhecimento, você vai precisar de uma pessoa mais sênior que tenha experiência com isso. Com o copiloto, mesmo que a pessoa não conheça tanto do tema, ela já consegue desembolar algumas questões, né? Então acaba sendo muito útil. Padronização do tom das interações, né? Então, como a gente tem ali um prompt personalizado com esse copiloto, a gente consegue se comunicar de maneira ainda mais profissional, mais adequada, mais uniforme, o que melhora a experiência do cliente. Qual que é a conclusão aqui? Que os nossos chefs, né, os nossos analistas de suporte, nossos arquitetos, nossos líderes de tecnologia, ainda são as estrelas do restaurante. Mas o sous-chefe é fantástico. Ele ajuda demais, aprimora a capacidade desses chefes de fazer mais e melhor. Mais uma aplicação aqui, pessoal, que a gente fez, que é a triagem de chamados, né? Triagem de incidentes com LLM. Então a gente aproveitou esse potencial do GPT para melhorar como que a gente gerencia os chamados de suporte no JSM, no Jira Service Management. Então a gente tinha vários objetivos aqui, otimizar as operações, entender melhor as necessidades e sentimentos dos clientes. Então um ponto bem legal, Machine Learning já é assustadoramente maduro para análise de sentimento, né? É uma coisa que funciona muito bem. E o nosso objetivo com isso era reduzir o tempo de atribuição dos tickets em 20% e, ao mesmo tempo, melhorar ou aprimorar o nosso atendimento ao cliente. Alguns benefícios, né, que eram esperados aqui: aumento da eficiência por meio de categorização mais precisa de chamados, melhoria na priorização, análise de sentimentos, já falamos, e aumento da eficiência e da excelência do time de suporte por meio de resumos e insights práticos. Vamos também olhar, é um vídeo bem curtinho dessa solução funcionando aqui para a gente. A integração do Jira Service Management com o ChatGPT oferece uma triagem eficaz e automatizada de chamados, classificando-os com precisão. Neste exemplo, o chamado foi criado reportando um erro no sistema SAP, após o acionamento da integração, que acontece através das APIs do ChatGPT. A ferramenta utiliza os retornos do chat para preencher a categorização do problema, o sentimento e o estado emocional ao relatar um problema e o motivo pelo qual chegou àquela conclusão. Bacana, né? Consegue imaginar como que algo assim poderia aprimorar o seu Service Desk? E não se limita apenas à TI, né? Você pode usar também no ISM, no Enterprise Service Management, ou gestão de serviços corporativos, como financeiro, jurídico, RH e por aí vai, contas a pagar, compras. Bem, espero que vocês tenham gostado de ver esses dois exemplos reais, né, de soluções funcionando. Tem mais, esses aqui são alguns que a gente destacou para a ITSM, e como eu mencionei antes, as aplicações, elas são inúmeras, são infinitas. O modelo mental que a gente tem que ter, né, é entender os problemas do negócio para depois pensar como que a tecnologia pode ser usada na solução. Tem uma frase que está se popularizando bastante, né, em inglês: "There's an AI for that", né? Tem uma AI para isso, para aquilo. Então tem uma tecnologia disponível aí para nos ajudar em muitas das nossas batalhas. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês aqui nessa primeira parte do nosso webinar. Agora o Lucas vai continuar essa sessão aí com insights bem importantes, com possibilidades de uso bem relevantes para a ITSM, para a AI dentro de ITSM. Lucas, o palco é seu. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. Foi de fato uma apresentação incrível. Deu vários insights aqui sobre o uso da IA. Bom, falamos sobre pessoas, sobre processos, e agora eu quero falar um pouquinho
com vocês sobre ferramentas. Eu vou começar com um vídeo rápido da Atlassian. É um vídeo que apresenta um pouquinho da inteligência artificial aplicada às ferramentas, o Atlassian Intelligence. A gente vai ver um pouquinho, um vídeo super curto. Acho que está no... Aí. Muito legal. Bom, a inteligência artificial da Atlassian, o Atlassian Intelligence, é um conjunto de ferramentas aplicadas aos produtos de software da Atlassian. Então, alguns deles bem famosos, como o Jira Service Management, Jira Software, Confluence, são ferramentas que vão apoiar na tomada de decisão e na automação de tarefas manuais. Eu vou citar alguns exemplos aqui. O chat virtual da Atlassian, ele funciona de uma forma que você pode deixar com que o seu cliente interaja com as ferramentas Atlassian através da inteligência artificial, ou Confluence, por exemplo, para gestão de conhecimento. A gestão de conhecimento com a Atlassian Intelligence, ele vai trazer muitas features voltadas à criação de conteúdo baseado no histórico de chamados que você atendeu. Então, imagine que você tem alguns incidentes recorrentes, no qual a aplicação também de a solução são bem similares. Então, o Atlassian Intelligence consegue entender isso e criar bases de conhecimento baseadas no que você já utilizou anteriormente. Falando um pouquinho de futuro, um pouquinho de conceito, né? O Francisco trouxe algumas perspectivas e me remeteu até uma frase muito conhecida que eu gosto bastante. O melhor momento para se plantar uma árvore era 20 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. Então, o melhor momento de se utilizar inteligência artificial, de se iniciar na inteligência artificial, é hoje. Então, eu trouxe aqui uma reflexão sobre ferramentas de ETSM, no qual, se a gente der uma olhada nesse infográfico do Gartner, né, é um guia para os compradores de plataforma de ETSM, ele foi publicado em agosto de 2022, ele mostra que 80% das organizações de TI, eles gastam além do que necessário com features que não serão usadas, ou seja, contratam uma plataforma, pagam mais caro para ter algumas features que esperavam resolver alguns problemas, mas acabam não utilizando. Isso encarece o processo, encarece a plataforma. De acordo com esse mesmo guia, os líderes, né, as empresas líderes, gastarão 2 bilhões de dólares a mais até 2026 em ferramentas de ETSM, em comparação com 1 bilhão de dólares em 2021. Então, o crescimento é muito grande e a IA pode preencher essa lacuna, ela pode ser um potencial a apoiar nesse gasto excessivo. Então, vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de como a IA pode ser aplicada para o ETSM. Alguns deles nós vimos aqui nesses vídeos, né? Mas a reflexão aqui pode ir muito além. Alguns exemplos, né? Agentes de ETSM, os agentes de TI. Os agentes de TI, eles utilizam ali a plataforma para gerenciar os chamados. Então, imaginem olhar para o histórico de chamados, o histórico de atendimento, e gerar novos insumos para a base de conhecimento. Priorização e categorização de chamados. Nós fizemos ali, mostramos um exemplo. A priorização ela pode trazer ganhos na percepção do cliente, na percepção de quem atende também, o cliente do seu cliente também. Por exemplo, se eu consigo priorizar itens
que eu sei que historicamente sempre foram priorizados. Então, equipamentos e sistemas críticos, quando eu recebo alguns alertas, alguns incidentes, será que a IA já não pode ler isso e priorizar? Inclusive categorizar, disponibilizando para a equipe correta que vai tratar esse tipo de incidente, esse atendimento, né? Análise de sentimento, como é que meu cliente se sente olhando e tendo um problema ali dentro do seu contexto, dentro da sua área, nos seus equipamentos, e a resolução na primeira chamada. Ou seja, quanto menos incidentes, menos interações que eu tiver com o meu cliente, mais rápido atendê-lo, melhor vai ser a percepção dele de valor do meu trabalho e da entrega do meu serviço. Pensando um pouquinho em o usuário final ele usa muito da linguagem natural. Um exemplo é o Nubank. O Nubank, na sua grande inovação ali, ele não fez nada muito diferente do que o mercado de crédito já tinha, mas trouxe ali a linguagem natural no seu atendimento, atendimentos rápidos. Fazendo um paralelo com isso, quantos usuários não preferem ter um chatbot, um chat office para interagir em questões mais rápidas? Por exemplo, solicitar acesso a um escritório, acesso a uma VPN, utilizar da nossa base de conhecimento já mapeada pela IA para responder algumas questões. Classificar as solicitações. Por exemplo, quão crítico é um incidente de indisponibilidade comparado a um de solicitação de acesso? Então, essa classificação, essa análise, a IA consegue fazer também. Aprovações automáticas. Quando eu olho para o meu histórico de itens aprovados ou rejeitados, será que eu não posso ter alguns insights? Por exemplo, alguns softwares nunca houveram reprovações nas solicitações. Necessito de fato de uma aprovação para esse software? Então, esses insights tornam o nosso processo muito mais rápido. Na gestão de TI, a Ecor, por exemplo, e vocês vão ver nos próximos slides, ela utiliza já a IA para fazer análise de fluxos de trabalho. Nós trabalhamos com ferramentas Atlassian que utilizam muito em sua base os fluxos de trabalho. Olhamos para os processos. Então, a análise de gaps dentro de processos e fluxos também pode ser utilizada a IA para encontrarmos possibilidades de melhoria. Visibilidade e previsibilidade. Alguns de vocês, inclusive, trouxeram exemplos de analisar relatórios, reports, dados para trazer insights, para disponibilizar maior visibilidade e ajudar na tomada de decisão da autogestão. Análise de causa raiz e suportar a agilidade. Todos esses 3 pilares pavimentam uma via que nos traz resolução mais rápida, produtividade do agente, satisfação do cliente em ter um chamado atendido mais rápido, uma percepção de valor muito alta do serviço e proatividade. É muito legal trabalhar com o IA. A gente se sente fazendo o que de fato fomos feitos para fazer, né? A gente gasta menos tempo com atividades manuais, repetitivas, automatiza mais tarefas e ganha mais tempo para fazer o que de fato importa, o que de fato traz valor para o negócio. Então, o que eu falei um pouquinho, né, sobre como nós trabalhamos, como nós buscamos entregar todo esse valor. Fazemos uma análise de processos, buscando por gaps, oportunidades de IA. Nós olhamos para qualidade, velocidade e custo. Como podemos continuar entregando nosso serviço com a mesma qualidade, com menos custo, trazendo visibilidade e eficácia? Como aumentamos a velocidade de entrega sem impactar a qualidade, mantendo os SLAs, medindo o lead time, medindo os cycle times e garantindo os SLOs. E custos. Como um subchefe, ele consegue me trazer trabalhos e custos automatizados, redução de contextos ali de ferramental, como, por exemplo, a gente observou ali no contexto do Gartner, né? Que aumentaria muito mais o custo com features desnecessárias. A gente pode usar a IA para fazer essa análise. E a Ecor, ela usa da sua análise de maturidade para identificar esses gaps. Essa análise de maturidade foi executada em um dos nossos clientes e é muito legal um cenário aqui, a gente até brinca que é possível ver até uma borboleta formando assim esse desenho. E esse paralelo montado porque, de fato, houve uma evolução
dentro de um ano nesse cliente. Nós pegamos a linha azul na borboleta, num estágio larval ainda, estávamos em evolução, fase de implantação e análise do projeto, revisando todos os processos. A linha vermelha já nos traz, depois de 6 meses, uma grande evolução. Projetos implantados, processos revisados e reports. Após um ano, a nossa expectativa de cenário, né, a linha amarela, é totalmente diferente. Porque além do processo e a ferramenta implantada, nós temos maturidade executando esse processo e não é esperado que o processo seja o mesmo da linha azul. É muito importante que esses processos sofram a melhoria contínua. A gente seja maduro o suficiente para que nós mesmos, executando o processo, possamos encontrar qualquer tipo de gap ou oportunidade de melhoria. Então, sempre teremos foco em qualidade, velocidade, custo, cultura e processos. Falando aqui sobre a entrega da iQor em relação à IA. A iQor lançou uma stack de ferramentas chamada Orbit AI. Então, é onde conseguimos cobrir uma oferta onde encontramos IA generativa, Data and Analytics, Machine Learning. A iQor, por sua vez, entrega isso em formato de ofertas numa stack ferramental muito grande. Inclusive, eu vou mostrar um vídeo super rápido para vocês. É um vídeo muito interessante sobre o Orbit AI da iQor. We used to think we were the center of the universe. But over time, we realized there was more. That shift of perception changed everything. And it didn't stop us. Instead, it's made us even more curious. What lies beyond? What part do we play in this ever-expanding dance? What could we achieve if time was unlimited? These are questions we want to tackle. That motivates us to explore, to learn, to reach for the unknown. Now, we have a new partner in our journey. Introducing Orbit AI, iQor's approach to discovering, visualizing and testing ideas like never before. Orbit AI empowers our tech specialists with the right AI agents to optimize product strategy, boost efficiency in software development, accelerate cloud adoption, and modernize digital operations in impressively short cycles. It's a game changer that supercharges the services we deliver. Orbit AI doesn't stop there. It also equips you to use AI solutions and future-proof your business. Welcome to a new frontier where technology fuels our aspirations. With Orbit AI, we can reshape the notion of productivity, efficiency, and time. Time to envision. Time to achieve. Time to spare. Join us as we venture into the unknown, where human curiosity meets the endless possibilities of AI. Redefine time, amplify productivity. Let's reinvent your future with Orbit AI. Esse vídeo é de fato muito inspirador, né? E como é que nós transformamos inspiração em entrega? Através de um processo de entrega, um design sprint. Utilizamos o design thinking, fazendo uma imersão, definição do problema, ideação, prototipação e a fase de testes. Todo esse processo leva até 3 semanas, sendo uma para fazer a imersão, identificação do problema, a ideação e prototipação, bem como os testes, em mais 2 semanas. Bom, pessoal, eu gostaria muito de agradecê-los pela participação aqui hoje. Foi de fato muito, muito legal tê-los aqui nesse webinar.
Gostaria de agradecer o Francisco e toda a equipe da Icor que nos apoiou e nos suportou aqui nesse webinar. E encorajo vocês a se conectarem conosco e mantermos esse canal aberto através do LinkedIn, mantermos essa troca de conhecimento, porque vai ser muito inspirador falar com vocês sobre inteligência artificial e ITSM. Muito obrigado. Parabéns, Lucas. Obrigado aí pela sessão muito rica, vários insights excelentes e reforço aí o convite, né? Tem aí os nossos contatos, nossos e-mails, tirem um print da tela aí, conectem com a gente. Se não der tempo da gente falar aqui sobre as perguntas, vocês podem nos acessar, né? Eu vou conseguir, acho pelo tempo, ler uma só, que é como posso experimentar esse Discovery ou Design Thinking, Design Sprint para AI. Então, você pode falar com a gente, se você quiser, tiver ali um problema a ser resolvido, que você entende, né, que a gente pode ajudar, podem mandar e-mail para mim ou para o Lucas, ou você pode entrar no site da Icor e pedir um contato. Tem esses dois caminhos, né? Então, como o Lucas ele reforçou, em até 3 semanas a gente prototipa e já apresenta um roadmap de uma solução, já mostra ela funcionando em protótipo, um processo bem legal e bem ágil. Pessoal, se tiver alguma outra questão, podem nos acessar, já passamos aqui do nosso tempo de 1 hora. Eu queria só concluir mais uma vez agradecendo a todos vocês, se vocês quiserem explorar, né, como que a inteligência artificial pode elevar sua produtividade, pode aprimorar sua eficiência, melhorar a experiência do seu cliente, lembre-se de que estamos aqui, a Icor está aqui para ajudá-lo nessa jornada. Muito obrigado a todos vocês por nos prestigiarem com a sua presença nessa manhã. Espero que tenha valido a pena e até a próxima.